Olá, caros alunos! Hoje nós iremos tratar da matéria dessa semana, dentro dos crimes contra a pessoa, os crimes de periclitação contra a vida e a saúde de outrem. Os crimes de periclitação contra a saúde e a vida de outrem são crimes de perigo. O que a gente precisa saber sobre isso? A gente precisa saber o objetivo. Qual é o objetivo dos crimes de perigo? Tutelar a saúde de outrem e a vida também. O objeto de estudo é a pessoa. Sujeito ativo e sujeito passivo pode ser qualquer um. Esses crimes são crimes formais. Relembrando, o que são crimes formais? Crimes formais são aqueles onde existe a conduta e existe um resultado, mas o resultado não é necessário para a consumação do crime. O crime se consuma apenas com a conduta. Agora, a classificação. Eles são crimes comuns, porque podem ser cometidos por qualquer pessoa, de forma livre, porque pode ser cometido de qualquer maneira, são plurissubsistentes, porque só podem ser divididos em atos, unissubjetivo, porque pode ser cometido por uma única pessoa, como por várias pessoas, ele é instantâneo, porque se dá na hora, instantâneo com efeitos permanentes, porque pode gerar efeitos, e são crimes comissivos, feitos por ação. O primeiro crime de perigo é o perigo de contágio de doença venérea, descrito no artigo 130 do Código Penal. Então, primeiramente, a gente precisa saber o que são doenças venéreas. Doenças venéreas são aquelas doenças transmitidas por contato sexual, por uma relação sexual ou por atos libidinosos. Vamos ver alguns. Aqui no slide nós temos como exemplo a gonorreia, a sífilis, o cancro mole, a herpes genital, tricomoníase, candidíase, HPV, que é o papilomavírus que causa câncer no útero da mulher. Todas essas doenças venéreas, elas têm alguns sintomas, como corrimentos, coceiras, bolhas, feridas, verrugas. Vamos ver o que diz o artigo 130. O artigo 130 diz: expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deve saber que está contaminado. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Se é intenção do agente transmitir a moléstia, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Somente se procede mediante representação. Então, primeiramente, nós temos que saber, o primeiro requisito é ter uma relação sexual, um contato sexual, estando contaminado com uma doença venérea. Nós vimos que o artigo faz uma diferença entre ter a intenção de praticar o crime, que é um crime qualificado, onde a pena é de 1 a 4 anos e multa, e quando você sabe ou deveria saber. O que significa isso? Significa que ele também é punível não só a título de dolo direto, mas também a título de dolo eventual e de culpa, O dolo eventual quando você sabe e assume o risco de fazer a contaminação da doença venérea, e quando você deveria saber, é a culpa por negligência. Como é assim, deveria saber? Quem tem uma doença venérea, como eu disse, tem alguns sintomas. Então, se a pessoa está com um corrimento, deve saber, deve supor que está doente. Se está com uma ferida no órgão genital, tem que pressupor que está com uma doença venérea. Então, não pode ter relação sexual desprotegido. Então, por essa maneira, como nós já vimos, ele é um crime formal. Basta ter o contato sexual de forma contaminada e o crime já está consumado. Não é necessário a contaminação, Então, basta ter a relação sexual contaminado, Com a intenção ou até mesmo sem intenção é crime. Tá certo? Agora, nós vimos que esse crime do artigo 130, ele é um crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima. O que significa isso? Significa que a vítima precisa representar para que o Ministério Público possa ter o direito de fazer a denúncia, de oferecer a denúncia para processar aí quem comete este delito. O próximo crime é o perigo de contágio de moléstia grave. Vamos ver aqui algumas moléstias: tuberculose, hepatite, meningite, AIDS, H1N1, coronavírus. Vamos ver o que diz o artigo 131. Praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, nós vimos aqui que no artigo 131, necessário se faz o dolo, Então, ele só é punível a título de dolo. A pessoa tem que ter a intenção de transmitir a moléstia grave.
não pune aqui a culpa, como no artigo anterior, tá? Então aqui somente a título de dolo, só se a pessoa tiver a intenção. A intenção de que forma? Né? Praticando atos capazes de transmitir a moléstia grave. Então vamos pegar aí, no caso, o coronavírus. Né? Nós sabemos hoje em dia que nós temos que ter todo um manuseio, toda uma higiene. Então a pessoa ela está doente, está com coronavírus e ela quer transmitir para outra pessoa, tem a intenção e tosse sem as devidas precauções, sem o uso de uma máscara, sem colocar o braço na frente, aqui como no desenho que eu coloquei, a pessoa tosse sem os devidos cuidados. Então, a pessoa, se ela tem a intenção de praticar essa moléstia grave, de transmitir essa moléstia grave, tá? E praticar esses atos com falta de higiene, ela vai responder pelo artigo 131 do Código Penal. Aqui, não depende de representação nenhuma, não tem nenhuma condição. Basta o Ministério Público tomar conhecimento deste fato e aí ele já pode oferecer a denúncia contra este criminoso. Relembrando que este crime também é formal. Ele se consuma apenas com a conduta. Não é necessário a contaminação de alguém. Agora vamos falar do outro crime, que é o perigo de vida à saúde, né, perigo para a vida ou a saúde de outrem. Aqui o que diz o artigo 132? Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Detenção de 3 meses a 1 ano se o fato não constitui crime mais grave. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais. Então vamos ver aqui os exemplos, não é? Primeiramente, o artigo ele deixou bem claro, é expor a pessoa a qualquer perigo. Então vamos pegar um exemplo aqui. Tá? A pessoa está trabalhando como pedreiro. Se ele está trabalhando sem os devidos equipamentos de proteção, isso está gerando perigo à sua vida, à sua saúde. Então é crime. Vamos supor que o pedreiro está trabalhando, não usa as luvas, ele pode deixar cair um tijolo de cima do prédio e isso atingir a cabeça de alguém, né? Pode deixar aqui atingir, por exemplo, uma barra de ferro e atravessar a cabeça de alguém que está passando embaixo. Tá? Relembrando, eu coloquei esse desenho aqui, mas relembrando que o artigo 132 ele também é um crime formal, basta o perigo. Aqui, um exemplo da manicure. Se a manicure não esterilizar os seus instrumentos de trabalho, pode o quê? Gerar perigo de contaminação e a pessoa aqui pegar um fungo, uma pereba nas unhas. Aqui vamos supor que o patrão está levando seus funcionários ao local de trabalho, mas olha o jeito que ele está levando, completamente errado, gerando perigo a essas pessoas, porque elas estão na carroceria. Então, vocês estão vendo que o crime do artigo 132 também é um crime formal. Basta gerar o perigo, basta colocar a vida ou a saúde da pessoa em perigo, tá? E o crime já está consumado. Nós vimos também no artigo que o artigo fala, se houver resultado e esse resultado for grave, a pessoa vai responder pelo resultado. Então, por exemplo, se houver aí, né, a pessoa está transportando, levando seus funcionários ao trabalho, alguém cai do caminhão e quebra o braço, não vai responder pelo artigo 132 pelo crime de perigo, vai responder pelo crime de lesão corporal. Se a pessoa cai desse caminhão e morre, não vai responder pelo crime de perigo, vai responder pelo crime de homicídio, tá? Então, por exemplo, se houver aí uma contaminação, né? Vamos supor, o dentista não esteriliza os seus aparelhos e aí mexe na boca da pessoa e acaba transmitindo AIDS, né? No manuseio da boca da pessoa. Ele não vai responder pelo crime de perigo. Ele vai responder aí, possivelmente, por um crime de lesão corporal gravíssima pela provocação de uma enfermidade incurável. Tá certo? Então, existe essa possibilidade de ele responder por lesão corporal. Agora vamos ver aqui. Pode haver a possibilidade de alguma excludente? Sim.
Vamos pegar um caso de uma cirurgia. O médico precisa fazer uma cirurgia. Isso gera perigo de vida à pessoa, ao paciente? Lógico que sim, mas ele está agindo no seu exercício regular do direito para salvar a vida do paciente, tá? Então é possível uma excludente licitude. Crime impossível. O crime impossível pode haver no crime do artigo 130, que é o perigo de contágio de doença venérea. Se o rapaz ele quer transmitir sífilis para sua namorada, mas ela já está contaminada, não há que se falar em crime. Porque se ela já está contaminada, que perigo que ele está gerando para ela, né? Então, no caso, só haverá crime se ele quer transmitir sífilis para ela e ela quer transmitir gonorreia. São doenças diferentes. Mas se for a mesma doença, a pessoa já está contaminada com a mesma doença, o crime é impossível. Concurso de pessoas. Tá? Vamos supor, 2 engenheiros estão construindo uma obra e não dão os equipamentos necessários aos pedreiros. Então, eles estão gerando perigo de vida a esses pedreiros, em concurso de pessoas. Concurso de crimes. Vamos supor que um meliante, ele estupra uma mulher e ele está com doença venérea. Então, ele cometeu um crime aí em concurso formal. 2 crimes em concurso formal. Ou seja, com uma única conduta, ele cometeu o crime de estupro e o crime de perigo de contágio de doença venérea. Conflito aparente de normas. Nós vimos aí, né, que existe o princípio da subsidiariedade, ou seja, se houver um resultado gravoso nesses crimes de perigo, a pessoa vai responder por lesão corporal ou por homicídio. Ação penal. Nós vimos que no crime de perigo de contágio de doença venérea é uma ação penal pública condicionada à representação da vítima, e nos crimes de perigo à vida e perigo de moléstia grave são crimes de ação penal pública incondicionada. Então, para finalizar, o que nós devemos saber que os crimes do artigo 130, 131 e 132 são crimes formais. Basta a conduta e o crime já está consumado. Não é necessário o resultado.